com o deputado Gilson Marques em linha. Vamos conversar com ele por telefone para que a gente possa entender um pouco melhor o projeto de emenda à Constituição, uma PEC, cujo o deputado Gilson Marques é relator e que prevê, se aprovado, claro, que menores de 14 e 15 anos possam trabalhar. Vamos entender melhor os detalhes dessa proposta de emenda constitucional com o deputado Gilson Marques. Muito bom dia, Gilson. Seja bem-vindo por aqui. Bom dia, é um prazer imenso estar conversando aí com vocês e todo mundo de Timbó esclarecer essa questão aí que gerou polêmica, não é? Pois é, Gilson, certamente, né, vai gerar ainda muito mais polêmica, mas para o nosso ouvinte entender, então, eu gostaria que você passasse um pouco mais de detalhes, porque na matéria em que a gente teve acesso sobre o assunto, diz aí que tem algumas pré-condições para que o menor possa trabalhar, e a gente quer entender, então, quais seriam essas pré-condições que já tem aí alinhadas, que você já pode passar para a gente aqui, para que um menor de 14, 15 anos pudesse vir a trabalhar, então. Vamos lá, é importante resgatar um pouquinho da história. Em 88, que é a data da nossa Constituição, o trabalho para pessoas com 14 e 15 anos, acima de 14, portanto, ele era permitido. Isso era algo normal de 88 para frente. 10 anos depois, em 98, esse trabalho foi proibido. Então, o trabalho ele passou a ser possível somente a partir dos 16. Então, nós tínhamos uma condição em 88 permitida e em 98 proibida. Agora, em 2011, foi proposta uma alteração, que é essa PEC 18, que eu sou o relator, para fazer um meio termo entre 88 e 1998, que é o seguinte: essa alteração propõe autorizar o trabalho de crianças, adolescentes de 14 e 15 anos, desde que seja no contraturno, ou seja, no máximo uma carga horária de 25 horas semanais. E mesmo assim, precisa respeitar alguns critérios. Não pode ser trabalho noturno, não pode ser insalubre, não pode ser periculoso e, como eu disse, precisa ser no contraturno. Isso para continuar privilegiando o ensino. A pessoa faz uma escola de manhã e trabalha à tarde ou vice-versa. Então, é uma autorização, caso a criança ou adolescente e os pais, porque já que é menor precisa da autorização dos pais, permitam esse trabalho mediante essas condições, poderia, caso aprovado a PEC, trabalhar nesse formato. Pois é, Gilson, então a gente já entendeu que seria no contraturno, nas condições aí que não pode ser insalubre, não pode ser periculoso, a criança tem que estar, o adolescente nesse caso, ele tem que estar estudando, e seria num contrato CLT normal ou teria algum outro formato, Gilson? Não, o contrato é igual a um trabalho desenvolvido após os 16 ou após os 18. Não altera em nada um programa que não tem nada a ver com essa alteração, que agora esqueci qual é o nome, mas trabalho estágio. O menor aprendiz? Aprendizagem, não sei, agora esqueci qual é o termo correto, mas seria via CLT, o jovem teria os mesmos, entre aspas, direitos do que uma pessoa registrada. Então, a única coisa é que tem que respeitar esses parâmetros. É interessante dizer de que o trabalho infantil, independente se foi 88, 98 ou agora, ele nunca deixou de existir, porque tem um papel dizendo que é proibido, que tem um carimbo de um político. O trabalho ele continua e sempre existirá, inclusive aquele abusivo, aquele insalubre, aquele cortador de cana que corta a perna. Isso existe, e não é o papel que vai fazer com que isso não exista. As pessoas têm a falsa ideia de estar lá na Constituição de que não pode, antes dos 16, que o trabalho não existe. Eu saindo do Congresso aqui em Brasília, várias vezes, tem criancinhas de 5, 6 anos pedindo dinheiro no sinaleiro. Isso sempre foi proibido, será proibido,
mas a lei, a fiscalização, estados políticos não resolvem isso, né? A virtude dessa proposta é o seguinte: você troca a escolha dos políticos, que hoje é a escolha dos políticos, você pode ou não pode trabalhar, o Brasil inteiro, independente de qual situação, independente de qual a realidade, pela escolha do pai e do jovem. Se o pai e se o jovem considera que aquele trabalho é benéfico, que vai ter um aprendizado, se o dinheiro é importante ou não, se a experiência de ter o respeito à autoridade, o respeito ao horário, enfim, é importante ou não. E a decisão correta é que traz virtude, e não uma obrigação ou uma proibição, que é os modelos que a gente tem de 88 e agora, onde de cima para baixo o político decide o que todo mundo precisa ou não fazer. Pois é, Gilson, eu passei para você ontem e a gente fez uma enquete sobre o assunto aqui no Repórter Cultura e olha, 94% das pessoas que votaram são favoráveis ao projeto. Só que o que acontece hoje? A gente percebe que a vontade popular, e não sei se você vai concordar comigo, mas a vontade popular, ela tem sido tripudiada nos últimos tempos aí pelo judiciário, especialmente pelo judiciário, passando inclusive por cima das prerrogativas do Congresso. Por exemplo, vamos lá, esse assunto do trabalho do menor de 14, 15 anos, a população aqui mostrou na nossa enquete 94% favorável ao trabalho do menor. Mas a gente sabe que esse projeto, essa PEC que você está sendo o relator, vai enfrentar Ministério Público, vai enfrentar uma série de ações aí dos progressistas, dos esquerdistas, vamos chamar assim, que vão ser contrários a isso e vão lá para o terceiro turno no Supremo Tribunal Federal para tentar, de qualquer maneira, derrubar essa situação. Aí a gente vê a questão das drogas. A maioria da população é contra a descriminalização das drogas e hoje, no Dia Mundial de Combate às Drogas, hoje, dia 26 de junho, a gente tem a notícia, né, divulgando aqui a notícia de que o Supremo Tribunal Federal descriminalizou aí o uso da maconha e estão lá discutindo agora se é 40 gramas, 60 gramas, 50 gramas, enfim, uma discussão ridícula no meu ponto de vista. Aí a gente vê, por exemplo, a questão do porte de armas. A maioria da população é favorável ao porte de armas, mas aí vai lá o Supremo, enfim, proíbe a questão das armas. A gente vê a questão do aborto. A maioria da população é contra o aborto. Aí a gente vê projetos contra o aborto sendo acachapados aí pelos progressistas, inclusive uma situação que chamou a atenção de um técnico não, né, um preparador físico aí da Seleção Brasileira de Basquete sendo desligado, dispensado do time porque se manifestou contrário ao aborto. Enfim, a vontade popular me parece que está sendo relegada nesse momento no Brasil, Gilson. Olha só, são dois pontos interessantes nessa sua fala. Sobre todas essas temáticas que você falou, com certeza vai ter pessoas que concordam e outras que não concordam. O ponto essencial aqui nem é isso. O ponto essencial é que esses problemas da sociedade que precisam ser resolvidos e definidos, eles não podem ser definidos pelo judiciário. Porque o que diz a democracia? A democracia é que representantes eleitos que representam a vontade popular decidirão os rumos da sociedade e esses representantes são escolhidos de forma proporcional. É isso que diz o conceito fofinho de democracia. E quando isso não é respeitado e um outro órgão que deveria julgar decide, você está abalando o conceito milenar, milenar não diria, é centenário, de democracia. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que você presume, eu não tenho certeza, que você diz, a maioria da população não concorda. Eu tenho minhas dúvidas, porque, na verdade, os deputados, e principalmente os senadores, são escolhidos por essa população. E, se eles são escolhidos por essa população e concordam ou ficam omissos, eles de verdade representam a população que concorda com esses posicionamentos ou no mínimo são ignorantes. E aí nós temos um problema, porque o Senado da República, por exemplo, cada estado tem 3.
Como você explica que essas pessoas que, por exemplo, não concordam com o aborto, votam em partidos e em políticos que concordam com o aborto? E isso, por exemplo, agora tem interferência em uma eleição na outra. Inúmeros municípios, por exemplo, do estado de Santa Catarina, vão votar em candidatos e em partidos que são base do governo Lula. E, portanto, dão força agora, ano que vem, principalmente nas eleições de 26, para dar continuidade a todas as políticas e vontades de que esses partidos têm de políticas públicas. Essa que é a grande verdade. Então, não é contraditório você dizer que é a favor ou contra alguma coisa e eleger pessoas, partidos, grupos que discordam daquilo que você diz concordar. E aí é óbvio, essas pessoas, quando assumem as posições de poder, eles fazem o que, na maioria das vezes, sequer esconderam que irão fazer. Porque todo mundo sabia, por exemplo, que o Lula era a favor do aborto, apesar de quererem esconder. Todo mundo sabia disso. Não tem como negar. E ele foi escolhido. Senadores, a mesma coisa. Se alguém disser, para presidente tem problema com a urna, existe essa desconfiança. Mas essa desconfiança não existe para deputado federal, para senador, para governador, para prefeito, para vereador, para todos os outros cargos. E é esse conjunto de poderosos que, inclusive, escolhem, porque quem escolhe o ministro do STF é o Senado e não o presidente indica. Quem escolhe e tira é o Senado. Todas essas posições de poder, elas têm, infelizmente, sim, uma posição a favor do aborto, desarmamentista, liberação de drogas. Essa que é a grande verdade. Pois é, bem colocado aí por você, Gilson. Vamos lá, e voltando para a questão então dessa proposta de emenda à Constituição, que permitiria, após a sua aprovação, aí, o trabalho de menores de 14 e 15 anos, quais são os próximos passos agora e como é que você espera, o que você espera ainda em termos de atuação, de Ministério Público, enfim, do Judiciário sobre essa proposta de emenda à Constituição? Como está na Comissão de Constituição e Justiça, grande parte dessa discussão é se a matéria é constitucional ou não. E isso, para mim, é um assunto fácil e vencido, porque a norma que pretende se mudar, ela é mais branda, maleável do que a da Constituição de 88. Então não tem como você dizer que a Constituição é inconstitucional. A Constituição já previa isso anteriormente, inclusive de uma forma mais abrangente. Então, votado na Câmara Federal, vai ao Senado. Como é uma PEC, ela depende de também votação no plenário de ambas as casas por maioria absoluta. Feita isso, que não é algo tão simples de se conseguir, muito menos rápido, está resolvido a matéria e se altera a Constituição. Nesse caso, sequer precisa de veto ou sanção presidencial. O próprio Congresso, ele determina essa alteração. Como o judiciário, como você disse, seria, infelizmente, a repescagem, né, de algo perdido, sempre se procura o judiciário para se alterar o que foi aprovado, acho que o contorcionismo para dizer que essa norma é inconstitucional, como eu disse, deveria ser muito grande, deveria ter uma falta de vergonha muito grande para se determinar ou se entender de que essa alteração é inconstitucional, porque, como eu disse, a própria Constituição original, ela já permitia isso de uma forma, inclusive, bem mais abrangente. Muito bem, então a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos e a gente fica em contato aí com o deputado Gilson também, oportunamente, na medida em que isso avance, tenha outras novidades aí também. Gilson, sempre fique à vontade aí para entrar em contato com a gente, e eu agradeço, né, Gilson, por você ter atendido a gente prontamente, acabou dando certo aí para a gente conseguir conversar logo hoje já, e justamente no dia seguinte que a nossa enquete estava no ar aí, foi muito bom esses esclarecimentos. Um abraço, Gilson, sucesso, sempre que tiver alguma novidade, estamos às ordens. Acordei cedo, pentei o cabelo para aparecer em vídeo, aí não deu certo.
Eu que agradeço. A ideia é sempre dar mais direitos, né? Porque hoje você tem um dever de não trabalhar, ou dever de trabalhar, ou dever de fazer isso, aquilo. Sempre o político dizendo que você precisa obrigatoriamente fazer. A ideia aqui é dar direito. Se o jovem quer, se o pai quer, que faça. Se não quer, não faça. Se concorda, faz. Se não concorda, não faz. O problema do Brasil é sempre isso. As pessoas querem impor a vontade sua nos outros, infelizmente. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Valeu. Esse foi o deputado Gilson Marques, do Partido Novo, deputado federal, que é relator dessa proposta de emenda à Constituição, que permite, a partir da sua aprovação, então, que menores de 14 e 15 anos, sob determinadas condições, que ele passou para a gente aqui, possam trabalhar e ter renda, ajudar aí na renda familiar.